Querido Deus, muito obrigada, Senhor, pelo dia de hoje. Muito obrigada porque o Senhor está conosco. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor nos ensina, meu Deus. Pai, que as Tuas palavras, Senhor, possam entrar em nossos corações, meu Deus, e realmente ser luz, trazer direção e que possa fazer diferença nas nossas vidas, meu Deus. Te entregamos a aula de hoje e o dia de hoje, Senhor. Fala conosco. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá para o nosso texto do dia? Vamos abrir em Atos 11, 24. O nosso texto do dia está lá em Atos 11, 24. E diz assim, em Atos 11, 24. Porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Eu vou ler novamente. Atos 11, 24. Porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Aqui está falando de Barnabé. Barnabé, que como Lucas coloca aqui, que quem escreveu Atos, Lucas, porque era homem de bem e cheio de fé. Então, Barnabé era um homem de bem e cheio de fé. E por intermédio dele, muita gente se uniu ao Senhor. Olha que lindo. Que possa haver um registro assim nas nossas vidas, né? Que o Geison, um homem de fé, e muita gente se uniu ao Senhor por causa do Geison, por causa da Késia, por causa da Mariana, por causa da Rafaela, por causa do Douglas e de todos que estão aqui nessa aula de hoje. Então, que possa haver um registro, que Deus possa registrar, que através da nossa vida possamos ser conhecidos como pessoas de fé e que muita gente se una ao Senhor através das nossas vidas. Amém? Vamos lá para a síntese da nossa aula de hoje. Barnabé é o exemplo vivo de como Deus usa pessoas cheias do Espírito Santo para fazer a diferença. Então, Deus usa pessoas e essas pessoas cheias do Espírito Santo fazem a diferença. Nós vimos vários exemplos nas nossas aulas, né? E vimos vários exemplos de pessoas que não foram cheias do Espírito Santo, que não se deixaram amoldar pela palavra de Deus e fizeram a diferença para o mal, né? Então, que possamos realmente ser cheios do Espírito Santo e fazer a diferença na nossa geração, como a palavra de Deus manda, como a palavra de Deus determina. Então, vamos lá. Com a graça de Deus, encerramos a série de estudos a respeito de vários personagens bíblicos que fizeram a diferença no seu tempo, tanto para o bem, dando exemplo de fé e obediência, quanto exemplos negativos de desobediência e rebeldia a Deus. Pessoas que fizeram escolhas erradas. Todos fizeram suas escolhas, umas sábias e outras tolas, né? Então, que possamos fazer escolhas sábias e não tolas. Neste domingo, vamos encerrar o nosso trimestre com Barnabé. A Bíblia apresenta Barnabé como um homem de Deus, cheio de fé, compassivo e que dava a oportunidade a outras pessoas para servir a Deus com os seus talentos. Amém? Então vamos para o nosso texto bíblico de hoje. O nosso texto bíblico está lá em Atos. Nós vamos ler Atos 11, do 19 ao 26. Todos abrindo em Atos 11, do 19 ao 26. Vamos lá? Atos 11, 19. Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão chegaram até Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estavam com eles e muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícias desses fatos chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este ali, chegando e vendo a graça de Deus, ficou muito alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor, de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor.
Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante o ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Amém! Então aqui nós temos a passagem de Barnabé. Barnabé é um homem generoso e cheio do Espírito Santo que foi enviado pela igreja de Jerusalém a Antioquia, a fim de verificar e dirigir o crescimento daquela igreja que nascia entre judeus e gentios. Barnabé foi um homem responsável por trazer Paulo, a Antioquia, e mais tarde acompanhou o apóstolo na sua primeira viagem missionária. Nós vamos ver isso também. Então vamos para o ponto 1 da nossa lição aí? Estão acompanhando? Está tudo bem? Coloquem aí para mim. Vamos para o ponto 1 da nossa lição. Barnabé, um homem de Deus. Barnabé, um homem de Deus. Então, o primeiro ponto aqui, Barnabé era um levita, é da linhagem de levita. Vamos abrir em Atos 4:36? Vamos abrir em Atos 4:36? Atos 4:36 diz assim: José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador ou exortador, e que significa aquele que dá ânimo. Então, quem foi Barnabé? Barnabé, conforme Atos 4:36, era um homem chamado José, um levita de Chipre. Então ele era um levita, ele era da linhagem de Levi, e os apóstolos deram o nome de Barnabé. E Barnabé significa encorajador, exortador, aquele que dá ânimo. Barnabé foi um membro da igreja primitiva de Jerusalém, descendente da tribo de Levi, originário de uma família sacerdotal judaico-cipriota. Judaico-cipriota significa que é natural de Chipre. Então ele era natural da ilha de Chipre e já tinha aí na sua linhagem a família sacerdotal. Então ele cria em Deus, ele já era um levita, já tinha essa linhagem. Então Barnabé, um homem de Deus. Ponto 2. Barnabé, um homem generoso. Atos 4:37. Atos 4:37 diz assim, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Então, Barnabé, ele tinha um campo, ele tinha terras, apesar de ser da linhagem de Levi, ser um levita, né? Os levitas, lá atrás, lá no tempo de Moisés, na divisão de terras de Josué, não tiveram divisão de terras, eles não tinham terra, porque como eles serviriam um templo, a provisão deles, a herança deles seria o Senhor. Mas Barnabé aqui, ele tinha terras, ele tinha campos, né? Só que o que ele fez? Como ele tinha um coração muito generoso, ele vendeu o campo que ele tinha e deu todo o valor da venda para os apóstolos, para ali a construção das igrejas, para a manutenção das famílias que precisavam. Os apóstolos ajudavam as viúvas, os órfãos, então ali eles repartiam tudo que eles tinham. E Barnabé, com esse coração generoso, vendeu o que tinha e deu. Então, aqui nós somos levados a que Barnabé tinha um coração generoso. E logo após essa passagem de Atos 4, no capítulo 5, ele traz uma outra passagem de pessoas que venderam e também doaram o que tinha, que era Ananias e Safira. Mas diferente do coração de Barnabé, que era generoso, Ananias e Safira vendeu o campo, entregou o dinheiro, dizendo que era tudo da venda, né? Mentiu, enganou, tinha um coração enganoso. Então Ananias e Safira vendeu o campo, deu o dinheiro aos apóstolos, mas falou, olha, esse dinheiro é tudo da venda, né? Não ficamos com nada, estamos entregando tudo aqui para a igreja. Só que era uma mentira, né? E Deus revelou essa mentira. E como julgamento, o que aconteceu com Ananias e Safira? A morte, né? Eles morreram por isso, eles morreram por essa mentira, por essa enganação, né? Ninguém era obrigado a dar nada,
Mas eles decidiram dar, mas na verdade eles decidiram mentir. Eles decidiram dar uma parte e esconder a outra. Eles poderiam ter falado a verdade. Ó, nós vendemos o campo, mas aqui só tá uma parte do dinheiro. Mas não, eles pegaram o dinheiro e falaram que ali era tudo. Decidiram enganar os apóstolos, mentir. Mas ninguém mente para o Espírito Santo, ninguém mente para Deus. E ali eles tiveram o julgamento deles e morreram por causa dessa mentira. Já Barnabé, não. Na passagem de Atos 4,37, diz que ele vendeu o campo que possuía e trouxe todo o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos, demonstrando aí um coração generoso. Né? Então, que nós possamos ter também um coração aí generoso para com a obra. É a obra de Deus, né? E tudo vem dele. Né? Tudo que nós possuímos vem de Deus. Tudo foi entregue por Deus. Então, que nós não fiquemos apegados a bens materiais, mas que também possamos ter aí um coração generoso, um coração disposto a dar, né? Um coração disposto a ofertar. E que possamos fazer isso com alegria. Amém? Ponto 3 aí, um homem que confiava no poder divino da transformação. Barnabé, um homem que confiava no poder divino da transformação. Vamos ler a passagem de Atos 9, do 26 ao 28? Atos 9, do 26 ao 28. E diz assim: Quando chegou a Jerusalém, tentou reunir aos discípulos, mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo. Então, Barnabé o levou aos apóstolos e lhe contou como, no caminho, Saulo vira o Senhor, que lhe falara e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Assim, Saulo ficou com eles e andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. Então, aqui conta a passagem de Saulo, né? Que quando se converteu, né? Tentou-se a chegar ali à igreja de Jerusalém, mas as pessoas da igreja de Jerusalém, com medo, porque conheciam a história de Saulo, sabiam que ele era um perseguidor, já tinha sido perseguido por ele, temia, né? Tinha medo pela sua própria vida. Então as pessoas ali da igreja de Jerusalém não aceitavam Saulo. Não, esse homem ele está nos enganando, ele vai nos matar, ele é um perseguidor da igreja, a gente não pode aceitar ele aqui no nosso meio. Só que Barnabé, ele acreditava no poder da transformação da salvação, né? E aí Barnabé o que fez? Foi lá, pegou Saulo, trouxe para a igreja de Jerusalém, falou: meus amados, eu creio na conversão dele, eu creio na salvação dele. Ele encontrou com Jesus Cristo em Damasco, ele realmente está restaurado. Temos que dar uma chance para ele. E aí, por intermédio ali de Barnabé, Saulo foi recebido na igreja de Jerusalém, né? E ali ficou com eles ali pregando a palavra, falando de Jesus corajosamente, e os irmãos daquela igreja ali de Jerusalém pôde receber Saulo por intermédio de Barnabé, que creu no poder divino aí da transformação, né? Então que possamos ser realmente como Barnabé, né? Que realmente possamos ajuntar as pessoas, que realmente possamos dar oportunidades para as pessoas, assim como Barnabé deu oportunidade para Saulo, que se transformou em Paulo e que foi um dos maiores precursores das igrejas, né, que fundou igrejas, que fez viagens missionárias, que tem tantos feitos na palavra de Deus, foi incluído na igreja por Barnabé. Então, que realmente possamos incluir as pessoas no nosso meio, que possamos incluir as pessoas na igreja, que possamos recepcionar bem, porque dali, do nosso meio, sairão missionários, pastores, profetas. Olha que lindo! Então, que realmente possamos ser como Barnabé, acolhedor, né? E realmente crer no poder de transformação aí da palavra de Deus, né? Então, que nós não possamos ser aí, fazer exclusão de pessoas ou panelinhas, nada disso, mas que possamos fazer aí inclusão, assim como Barnabé incluiu Saulo aí na igreja em Jerusalém. Então, a oportunidade que Barnabé deu a Saulo foi surpreendente. A igreja precisava de pessoas como ele, que com coragem tragam ao convívio dos santos aqueles que foram alcançados por Jesus. Amém? Então vamos aí, continuando na nossa revista,
Barnabé, o homem que viu a graça de Deus. Barnabé se destaca por ser um homem misericordioso, generoso e acolhedor. Então, nós já vimos que ele vendeu o campo e deu tudo o que tinha. Nós já vimos que ele acolheu Saulo, né, depois ali da sua conversão na igreja de Jerusalém, quando ninguém queria acolher. Então, ele era um homem misericordioso, um homem generoso, um homem acolhedor. A igreja em Antioquia havia nascido e crescido em tempo de perseguição. Então, nós lemos lá atrás em Atos 11, 19, que houve a morte, né, pelo nome de Jesus Cristo, houve a morte do primeiro mártir, que foi Estevão, né? Então, porque ele professava o nome de Jesus, porque ele cria em Jesus, ele foi morto. E depois da morte de Estevão, houve aí a dispersação dos judeus, né? Todos eles ficaram dispersos, com medo, fugiram, né? Só que nisso, o que aconteceu? Pessoas de Chipre e de Cirene, né, desceram para Antioquia e começaram a falar do evangelho. Enquanto em outros lugares estavam falando do evangelho apenas para judeus, então havia a pregação ali do nome de Jesus Cristo apenas para os judeus, em Antioquia, as pessoas de Chipre e de Cirene começaram a pregar para os gregos, né? E os gregos começaram a crer no nome de Jesus e a se converter ao nome de Jesus. Então ali começou que uma junção dos judeus e dos gentios, porque Jesus ele veio exatamente para isso, para trazer salvação para todos, para que a salvação pudesse chegar a todos, né? Não só aos judeus que os rejeitaram, mas também que o rejeitou, mas também aos gentios. Então ali em Antioquia começou a ser pregado e os gentios começaram a se converter. E ali surgiu uma igreja mista, né? Uma igreja de judeus e uma igreja de gentios. E aquela igreja, ela precisava de supervisão. Aquela igreja ali que nascia, ela precisava de quê? De ordem. Ela precisava de um rumo, né? Que as pessoas realmente tivessem um rumo naquela igreja para que ela pudesse crescer. Então, quem é enviado a essa igreja? Barnabé. Barnabé é enviado a essa igreja. E quando Barnabé chega, a palavra de Deus diz que o coração dele se alegra porque ele vê a grandiosidade do poder de Deus ali naquela igreja. Aquela igreja crescia, né? Então Barnabé, ele realmente viu a graça de Deus ali naquela igreja. Barnabé não se assustou com a diferença cultural que ele ia encontrar naquele lugar. Porque imagina, até então, só os judeus criam ali na palavra de Deus, eles achavam que só os judeus realmente eram escolhidos pelo Messias ali, e de repente não, Jesus traz que não, é os gentios também, todos podem entrar na casa do meu Pai, não é? Então, quando tem aquela igreja ali com diferenças, judeus e gentios, culturas diferentes, Barnabé conseguiu ver a graça de Deus ali, né? Barnabé não se assustou, Barnabé não fugiu, não, ele foi enviado para aquela igreja e ele conseguiu ver a graça de Deus em meio a tantas diferenças, né? Então, que realmente possamos pegar isso como exemplo para a nossa vida e que possamos ver a graça de Deus em todos os lugares, né? E não simplesmente nos fechar num ambiente, não querer pregar a palavra de Deus a toda criatura, como é a ordenança na palavra de Deus, não, mas que possamos ser como Barnabé, né? E levar a palavra de Deus a todos, ver a graça de Deus, né? Foi assim que Barnabé fez lá na igreja de Antioquia. Barnabé, um homem cheio do Espírito Santo e de fé. Na palavra de Deus, em Atos 11, 24, nós já lemos, né, que foi até o nosso versículo de hoje, Lucas descreve Barnabé como um homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé. Barnabé enxergou a graça de Deus no lugar em que estava, em Antioquia, uma igreja nova, mista de judeus e gentios, porque ele era um homem bom, né? A palavra de Deus diz em Mateus 6, 22, se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Então, os olhos de Barnabé eram bons, ele conseguiu ver o poder da salvação agindo na vida de Saulo, né? E trouxe Saulo para a igreja de Jerusalém. Ele conseguiu ver a graça de Deus agindo na igreja de Antioquia, que ali nascia, né? Os olhos de Barnabé eram bons, então todo o corpo dele era bom, a vida... Ele conseguia realmente chegar à graça de Deus. Então, que os nossos olhos possam ser bons, né? Que os nossos olhos possam ser bons. Barnabé também era um homem de fé.
Ele cria no poder de Deus para a salvação das pessoas e acreditava nas pessoas, né? Hoje em dia isso é tão difícil, você acreditar nas pessoas, né? Hoje em dia nós estamos tão descrentes, nós achamos, mas o ser humano é tão ruim, né? O ser humano não tem mais amor, mas que não, né? Que realmente possamos ser como Barnabé e ainda acreditar nas pessoas, porque acreditamos no poder de salvação, porque acreditamos no poder de transformação, né? Então, através de Jesus Cristo, que ainda possamos ter esperança no próximo, né? Que ainda possamos ter esperança no próximo, mesmo em meio a tantas lutas e dificuldades que nós temos enfrentado. Mas quer mais lutas e dificuldades que os primeiros apóstolos aqui enfrentaram, né? Perseguição, morte, pelo nome de Jesus Cristo. E eles lutaram até o fim e pregaram o evangelho e muitos creram. Então que possamos ter essa mesma coragem, né? E continuar pregando o evangelho, continuar acreditando nas pessoas e no poder de transformação que a palavra de Deus tem. Amém? Vamos para o nosso próximo ponto. Barnabé foi buscar Paulo, né? Saulo, que foi transformado em Paulo, e Barnabé foi buscar ele. Então, nós já vimos que, quando Barnabé estava lá na igreja em Jerusalém, o que aconteceu? Saulo tentou se aproximar da igreja de Jerusalém e não conseguiu, porque as pessoas tinham medo dele, porque ele era um perseguidor dos cristãos. Barnabé acreditou no poder de transformação e trouxe Saulo para dentro da igreja em Jerusalém, né? Acolheu ali Saulo, fez os irmãos daquela igreja também acolher ali Saulo. E agora Barnabé é enviado para a igreja de Antioquia. E o que ele faz? Ele busca Paulo para estar com ele. Então vamos ler lá em Atos 11, 25 ao 26. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo e, quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniam com a igreja e ensinavam a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Então, quando Barnabé estava lá em Antioquia, ele foi buscar Paulo. O trabalho em conjunto desses dois homens em Antioquia foi bem sucedido, a ponto de, nessa localidade, aqueles que seguiam a Jesus serem chamados pela primeira vez de cristãos. Era um apelido e se transformou num nome forte e poderoso. Hoje nós somos o quê? Cristãos, né? Então, assim, por intermédio desses dois homens, porque Barnabé viu em Paulo um grande discípulo de Jesus, Então ele chama ali Paulo para aquela igreja ali em Antioquia e lá eles pregam, né? Lá eles fazem grandes feitos a ponto de serem chamados de cristãos e a ponto também de serem enviados aí na viagem missionária, né? Então eles saem aí em viagem missionária. Vamos ver. Próximo ponto da nossa revista. Barnabé, um homem que obedeceu ao Espírito Santo. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, está escrito lá em Atos 13, do 1 ao 3. Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo a eles: Separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Então o Espírito Santo chamou Barnabé e Saulo para a obra que ele queria enviar. E uma coisa que me chamou aqui, atenção, eles estavam jejuando e orando. Então eles buscavam o Espírito Santo com jejum e oração, né? E é isso que nós temos que fazer para as nossas vidas. Buscar ser cheios do Espírito Santo, porque só assim faremos a diferença nessa geração. Só por intermédio do Espírito Santo é que faremos a diferença, né? Então, muito importante isso. Olha aqui, eles foram chamados e estavam jejuando e orando. E depois que foram chamados, continuaram a jejuar e orar. E só depois que jejuaram e oraram é que foram enviados. Então, aí a importância de ter relacionamento com o Espírito Santo. A importância do jejum e da oração.
Barnabé e Paulo são enviados e obedecem ao Espírito Santo. Então, que nós também possamos ser obedientes, né? Obedientes. Quando o Espírito Santo mandar ir, que nós temos que ir, temos que ser obedientes. Quando ele mandar ficar, temos que ficar. Quando ele mandar parar, temos que parar. E quando nós temos que pregar, temos que pregar. E temos que ser obedientes. Então aí, ó, Barnabé, um homem que fez milagres e também entrou em debates. Então vamos lá. Barnabé e Paulo foram enviados pelo Espírito Santo. Quando chegaram, eles estavam acompanhados do auxiliador de nome João Marcos. E aí quando eles chegaram a Salamina, eles encontraram quem? Um mágico, né? Um falso mágico de nome Elimas, um encantador. E esse mágico, ele estava obstruindo Saulo e Paulo de pregar o evangelho. Eles estavam obstruindo que o cônsul lá fosse salvo, né? Então, o que aconteceu com esse mágico? Ele ficou cego. Ele ficou cego, porque ele estava obstruindo os homens de Deus de pregar a palavra. Depois disso, eles foram para Pisídia. E lá os gentios alegraram-se e glorificavam a Deus e creram através da palavra de Paulo e Barnabé. Está lá em Atos 13:48. Depois foram para Listra e Enéas, um homem que era coxo desde nascença, foi curado, teve fé e foi curado através da palavra de Paulo e Barnabé, que estava com ele. Em cada uma dessas situações, Barnabé e Paulo, que estavam na viagem missionária, foi guiado pelo Espírito Santo. Por ocasião da cura de Enéas, Barnabé foi comparado a um deus grego, Júpiter, só que ele rejeitou ser adorado. Barnabé, juntamente com Paulo, Barnabé também escolhia anciões para ficarem nas igrejas por onde passaram, para ajudar as igrejas ali que eles estavam ali apacentando. E teve muitos relatos de conversões, curas e milagres para os gentios. Está lá em Atos 14:17. Barnabé participou de todos os eventos da primeira viagem missionária de Paulo. E sabe o que me chama a atenção aqui na vida de Barnabé? É que Barnabé participou de todos esses eventos da viagem missionária de Paulo. Mas Barnabé não queria o protagonismo, né? Em nenhum momento você vê Barnabé reivindicando os milagres. Fui eu que fiz. E muito pelo contrário, quando ele está lá, né? Quando ele está lá, tem a cura de Enéas, que foi o coxo, e ele foi comparado ao deus Júpiter, ele rejeita isso. Ele rejeita ser adorado, ele fala, não, quem curou foi Deus, toda a honra e glória é a ele, não a mim. Então, assim, ele não queria protagonismo, né? Barnabé, um homem usado por Deus, um homem generoso, um homem acolhedor, um homem que não precisava ficar nos holofotes, né? Um homem que não precisava de protagonismo. Então, que realmente possamos ter isso nas nossas vidas, né? Não precisamos ficar nos holofotes, não precisamos ter protagonismo para fazer a obra de Deus, né? Que realmente possamos ter um coração de adorador, que realmente possamos ter um coração de entrega a Deus, né? Isso que é o mais importante, né? Assim como fez aí Barnabé, que foi um homem usado por Deus. Amém? Então aqui vamos encerrar aqui a nossa aula com esse exemplo de Barnabé. Outra coisa que Barnabé fez foi o quê? Foi acreditar no auxiliador aí, Marcos, né? Nós temos aí a segunda viagem missionária de Paulo. Antes de ter terminado a primeira viagem aí de Paulo e Barnabé, o auxiliador Marcos decidiu abandonar eles, né? Decidiu ir embora. Quando chega na segunda viagem missionária, Barnabé quer levar Marcos, mas Paulo não quer levar Marcos. E aí o que acontece? Barnabé e Paulo, eles se separam, cada um vai para um lado. Mas não teve problema nenhum nisso, porque a obra de Deus só se multiplicou, né? E Barnabé, mais uma vez, dá oportunidade aí para o Marcos, né? E assim como ele deu oportunidade lá atrás para o Saulo, agora ele dá a oportunidade para o Marcos. E o que aconteceu? Nós temos o Evangelho de Marcos, né? Olha que lindo depois foi Marcos, né? Então ele abandonou lá, Marcos abandonou a primeira viagem missionária, mas Barnabé decidiu acolher e confiar nele, e na segunda viagem missionária aí, que ele fez com Barnabé, foi maravilhoso, né? Então que possamos ser como Barnabé, homem generoso, acolhedor e que dá oportunidade para as pessoas, né? Então finalizamos aí a nossa aula
com esse exemplo maravilhoso. Vamos ver aqui, ó, a Tati colocou: para cumprirmos nosso chamado, não precisamos de aplauso, basta os olhos do Senhor sobre nós. Perfeito, perfeito. Era exatamente isso que Barnabé fazia. Ele não precisava de aplausos, né? Bastava ali o Senhor reconhecendo a vida dele. Ele era cheio do Espírito Santo. Então, que possamos aí tomar esse homem como exemplo da nossa vida, encerrar o nosso trimestre com esses personagens que nós aprendemos durante todo esse trimestre aí e realmente saber que só pela mão do Senhor passaremos por essa geração aí com a graça de Deus. Então, que possamos aí ser como Barnabé, generoso e acolhedor. Amém? Vamos finalizar na nossa aula de hoje. Foi um prazer estar com vocês. Que Deus conceda aí uma boa virada de ano. Teremos o culto da virada aí online, que todos possam acompanhar e que possamos entrar aí em 2021 nos pés do Senhor. Amém? Deus abençoe a todos. Vamos voltar lá para o culto. Um ótimo domingo e uma ótima virada de ano. Deus abençoe. Até mais!